A história que se refere ao levantamento de Moisés, acerca de que ele venha a ser o libertador dos filhos de Israel, ela está lá descrita no livro de Atos, capítulo número 7, mais especificamente ali perto do versículo 20, 22, até o 20, entre o 20 e o 23. Nesse espaço está descrito que Estevão, ele estava sendo acusado de ter falado palavras blasfemas contra Moisés. E na defesa dessa acusação, ele se refere ao servo de Deus, a Moisés, com um respeito bastante grande. Moisés nasceu quando a perseguição de Israel estava no ponto mais alto, particularmente em seu momento mais cruel. O assassinato dos recém-nascidos, naquele tempo em que nasceu Moisés, tinha sido determinado. E assim que Moisés entrou no mundo, como ocorreu é, quase que da mesma forma como ocorreu com Jesus em Belém, ele corria já risco de ser sacrificado por aquela ordem sanguinária, ou seja, aquela determinação de que as crianças deveriam ser mortas. Nesse momento, Deus começa a preparar aquela libertação do seu povo. E exatamente quando a vida parece muito escura e a aflição muito extrema, é que a gente vê exatamente a mão de Deus tomando conta de tudo. Nós observamos que Moisés era uma criança muito formosa, seu rosto brilhou logo que ele nasceu. Era um presságio de que ele era feliz e que, justamente por conta da honra que Deus estava entregando a ele, né? Ele era formoso para Deus e foi santificado desde o ventre. Isto o fez formoso aos olhos de Deus, porque é a beleza da santidade que está à vista do grande valor de Deus. Moisés, durante sua infância, ele foi maravilhosamente guardado, ele foi protegido, ele foi, digamos, envolvido pelas asas da, do Divino Espírito, né? Ele foi, digamos assim, cercado pelo fogo do Divino Espírito para que, pelo cuidado, primeiro pelo cuidado de seus pais, que o criaram nos primeiros 3 meses em casa, e quando eles viram que eles não podiam mais cuidar dessa criança, eles colocaram essa criança naquele cesto de vime e o soltaram na água com o firme propósito, eles tinham em sua mente que, quem sabe, alguém o encontraria e, enfim, o criaria. E a providência, né, Deus, por sua infinita misericórdia, sabedoria e bondade, lançou essa criança, esse cesto de vime, nos braços da filha de Faraó, que vem criar Moisés com um carinho, como se essa criança viesse a ser o filho da filha de Faraó. Para quem Deus tem planos para usar de modo especial, ele cuida também de modo especial. E foi exatamente isso que Deus programou para a vida de Moisés. Deus já tinha uma programação específica para a vida de Moisés, então dessa forma ele programou que Moisés teria que ser encontrado pela filha de Faraó, teria que ser levado à corte, lá ele seria recebido também pelo faraó e, portanto, seria encarado dali para frente como o brinquedo mimoso da filha de Faraó, ou seja, aquela criança teria a proteção de Faraó, não porque era uma criança bonita, não porque era uma criança, mas porque era a criança que a filha de Faraó optou e achou por bem adotar como sendo, digamos, o seu brinquedinho. Ela resolveu que aquele seria o seu brinquedinho. Ela vem a proteger Moisés desta forma, e Deus
desta forma, está mostrando que ele próprio é quem protegia Moisés na figura da filha de Faraó, porque ele garantia dessa forma a vida e a obra de Jesus, né? Porque de qualquer forma Moisés era como um precursor de tudo aquilo. Moisés se torna assim um grande estudioso, né, porque ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, porque sendo digamos, o protegido da filha de Faraó, ele tinha direito às melhores comidas, às melhores roupas, às melhores escolas, aos melhores professores, aos melhores cuidadores, ele tinha direito a tudo o que tinha de melhor na corte, porque ele, daquele momento que a filha de Faraó o encontra, ele passa a ser o querido da filha de Faraó. E dessa forma ele vai ser instruído em toda a ciência, em toda a cultura, em toda a sabedoria com que os egípcios eram instruídos. E nessa época, os egípcios, inclusive, eles eram muito conhecidos, muito afamados, muito famosos pelo seu tipo de literatura erudita, particularmente dentro da filosofia, da astronomia, e isso provavelmente é o que os tenha levado à idolatria. A pesquisa de caracteres sagrados, tudo isso era do conhecimento dos egípcios. E Moisés, dessa forma, ele passa a ser um estudioso disso tudo, talvez não somente porque ele o quisesse, mas porque ele se via forçado como sendo uma das crianças sendo orientada na corte. Então ele tinha que se aprimorar, ou seja, ele tinha que instruir-se dentro da cultura dos melhores, daquilo dos melhores livros, os melhores tutores, aqueles intercâmbios sociais, ou seja, ele viajava de um lado ao outro, ele vivia entre as artes e as ciências e era bastante habilidoso, porque ele era um homem muito sábio, residia nele o dom do Espírito Santo que o capacitava a tudo aquilo em que ele se via envolvido. Então nós temos razões inúmeras para imaginar que ele não esqueceu de tudo aquilo que vinha impresso no seu DNA, ou seja, ele não esqueceu do Deus de seus pais, mesmo ele tendo sido criado apenas por 3 meses no seio materno, mas ele não vai se esquecer do Deus de seus pais. E mesmo enquanto ele se dedicava a todos os estudos e as práticas ilegais dos mágicos do egípcio, ele prosseguiu, digamos, de uma certa forma, refutando aquele conhecimento e, ao mesmo tempo, enriquecendo o seu conhecimento materno, que vinha pelo seu código DNA, repito, para que ele pudesse, mais tarde, escolher o caminho para o qual ele deveria, de fato, dirigir-se, porque Moisés viria a se tornar primeiro-ministro de Estado no Egito. E isso é o que nós dependemos de suas palavras, porque ele era poderoso nas palavras e nas obras. Veja bem, ele não tinha nada que ele não se expressasse de forma muito pontual, muito assertiva, muito correta, apesar de gaguejar, porque se presume que ele era gago, ele tinha muito bom senso, ele tinha muito equilíbrio, e além do bom senso e do equilíbrio que ele demonstrava em tudo, ele tinha também o conhecimento que dava a ele a força racional e a mesma, digamos, a capacidade intelectual de argumentação, a ponto de que ninguém ousava contradizê-lo. Em todos os negócios, ninguém trabalhava com a coragem, com a determinação, e ninguém executava tudo com tanto sucesso onde quer que ele pusesse as mãos, sendo que tudo que ele colocava as mãos, ele administrava com bastante sucesso.
e dessa forma ele foi preparado pelos recursos humanos, ou seja, dentro da sabedoria, do conhecimento, para todos esses serviços, pois, afinal de contas, isso não seria dado a qualquer um sem a iluminação divina. Então, Estevão, dessa forma, ele quis apenas mostrar que, apesar das insinuações maldosas de seus perseguidores, ele tinha pensamentos bons e nobres a respeito de Moisés. Então, não se tratava ali de que ele estava denegrindo a figura, muito ao contrário disso, ele estava exaltando a figura de Moisés, a verdadeira estatura que Moisés deveria ter. Esse é um outro ponto de vista embasado nos comentários de Matthew Henry, mais especificamente no capítulo 69 e 70 do livro dos comentários de Matthew Henry, que vão de Atos a Apocalipse. Um grande abraço, seja sempre bem-vindo, Deus te abençoe.